pedir, porque precisamos de algo que está faltando, algo que só do céu poderá vir. E pedimos que do céu desça, Senhor, teu Espírito Santo. Glória a Deus. Que hoje é a emissão da palavra. O Senhor, ó Deus, use, aleluia, encha a boca dela para falar, para, aleluia, saciar a nossa sede, a sede que só o Senhor pode, aleluia, saciar. Em nome de Jesus, esta é a minha oração. E eu creio, Senhor, grandemente no teu milagre sobre as nossas vidas, não só hoje, mas até a prosperidade e a eternidade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos glorificar o santo nome do Senhor Jesus. Nossa amada diaconisa Miriam está com a oportunidade de trazer a palavra da noite em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, meu Pai. Glória a Deus. Deus salve a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Motivo de muita alegria estar mais uma vez falando na vontade do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas. Aleluia. Lucas 5, a partir do versículo 12. Enquanto os irmãos eu quero desde já agradecer primeiramente a Deus por ter conduzido o Júlio até São Paulo. Para a honra e a glória do Senhor, hoje ele já começou a trabalhar. E ele disse que está gostando muito. Aleluia. E que ele venha ser abençoado cada dia mais lá. Para a honra e a glória do Senhor. Amém? Lucas 5, versículo 12. Na minha tem a cura de um leproso. E aconteceu que, quando estava numa daquela cidade, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se queres bem, pode limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra cessou dele. E ordenando que a ninguém dissesse, mas vá e diz: mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que ele sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagou mais e mais. Por isso, ajuntando-se muita gente para ouvi-lo e para ser por ele curado das suas enfermidades. O 16. Ele, porém, retirava-se para o deserto e ali orava. Somente até aqui. Irmãos, é uma passagem bastante conhecida e eu coloquei aqui alguns pontos sobre a lepra. Porque a lepra desse homem aqui era física. E ultimamente não está tendo tanto essas lepras físicas, mas está tendo elas espiritualmente dentro da igreja. Não sei o porquê, né? Mas a gente temos que fazer a vontade do Senhor. A primeira, eu vou destacar aqui apenas 4 pontos, irmãos. A primeira, a mentira, né? Como tem escrito em Provérbios 12:22, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Por quê, irmãos? Porque ultimamente as pessoas têm encoberto a mentira, fazendo a mentira de verdade. Falam uma coisa na frente de uns e outros e quando chega mais à frente nega. Isso não é mentira, para mim é uma mentira, é um fingimento, né? E como o Senhor aqui, mesmo na palavra do Senhor diz que o Senhor odeia os lábios mentirosos. Irmã, mas isso não tem dentro das igrejas que nós somos todos
paixão, existe o crente. Crente até o diabo é, né? Então, que a gente venha saber realmente falar a verdade. Nem tirar o i e nem tirar o pingo do i e nem colocar. A verdade, ela é dura, mas ela tem que ser dita. Glória a Deus. Por mais que... tem as formas de dizer a verdade. A verdade que você não vai ferir uma pessoa, porque existe vários modos de você falar com uma pessoa, sem que você fira ela, sem que você
Cristo lhe tirou. Glória a Deus. E outro, a rebeldia, como tem escrito em 1 Samuel 15, 23. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou-se como um rei. Então, que a gente não venha rejeitar a palavra do Senhor e que nem venhamos colocar rebeldia dentro do nosso coração. Sabemos que somos seres humanos, que somos falhos, pecadores e que muitas das vezes tiramos. Por mais que a gente ore e jejue, a gente tem aquele momento da nossa ira, mas irá e não
que iria me ver pedindo ajuda a essa pessoa, né? E eu disse a ela que eu tinha aceitado o Senhor como meu único Salvador e eu iria seguir Ele até o fim. Eu tinha dado uma palavra para o Senhor que eu jamais me afastaria da presença dEle. Por mais tudo que acontecesse, eu não me afastaria. E ontem, quando a gente estava nessa roda aqui, irmãos, eu confesso a vocês, eu fiquei bastante magoada com essa pessoa, porque eu tinha essa pessoa como uma confidente, vamos se dizer, uma pessoa de confiança, quando ela falou isso aí. E eu fiquei com aquilo guardado dentro de mim, né? E quando foi ontem, na hora da oração aqui, o Senhor falou, fazia um bom tempo, irmãos, eu não ouvia a voz do Senhor tão nitidamente na minha vida, quando Ele disse: se você não perdoar essa pessoa do que ela falou, você não vai para o céu. Então perdoe. Se ela vai para o céu ou não, aí é ela e eu. Mas eu quero que você perdoe essa pessoa. E eu pedi perdão a essa pessoa, e essa pessoa simplesmente me virou as costas, fez de conta que não ouviu. Mas eu estou falando por quê? Porque eu fiz a vontade do Senhor. E hoje eu posso abrir de bom grado a minha boca. Eu não tenho nada mais dessa pessoa. O que ela falou foi ou talvez um ato de um colapso nervoso ou de uma desavença, mas ela me feriu. Mas para a honra e a glória do Senhor, existia essa pessoa que eu não tinha ódio, mas eu tinha uma mágoa dela. Eu tinha uma mágoa. Sempre quando eu via ela, eu sentia uma mágoa dela, pelo que ela tinha falado. Não porque tanto ela falava, porque eu tinha ela como uma mulher de Deus, uma mulher focada na palavra do Senhor, né? Então, quando eu perdoei ela aqui, eu não sei se alguns irmãos perceberam, eu me emocionei quando eu ouvi a voz do Senhor. E eu, a misericórdia do Senhor, hoje eu posso dizer de bom grado, eu não tenho mágoa dela, eu não tenho raiva dela, eu perdoei ela. E perdão não é você esquecer tudo aquilo que foi feito na sua vida. Perdão é você lembrar do que fizeram com você e não lhe doer mais. E isso só quem faz é o Senhor. Não adianta dizer eu vou perdoar fulano, sendo que eu tenho mágoa dele dentro de mim, e eu perdoar só diante dos irmãos, sorrir, brincar, conversar. O meu perdão tem que vir de dentro. E se não vier, como que eu posso pedir perdão ao Senhor? Como posso orar ao Pai Nosso, pedir perdão sem que eu possa perdoar? Não existe quem é perdoado. Ah, mas o Senhor já me perdoou. Mas perdoe quem você está com mágoa. Chegue para essa pessoa, independentemente do que ela tenha feito, perdoe de coração essa pessoa, para que quando for na hora do arrebatamento, ou até mesmo antes do arrebatamento, você falecer e nós não irmos para o céu. Por causa, já pensou a gente chegar lá adiante e se você ser recusado pelo Senhor, simplesmente por falta de um perdão? Você não vai para o céu por causa de um perdão. Então, o que é que a gente estamos fazendo aqui em cima da terra? O que é que nós viemos fazer dentro de uma igreja, se não for para levar a palavra do Senhor a sério? Se não for para levar o nome dele a sério? Nem sempre vamos conseguir, mas quando nós colocarmos o foco em Cristo, Ele nos capacita, Ele nos ajuda e Ele nos cura de todo o mal. Então, que a gente venhamos tirar todas essas lepras da nossa mente: a mentira, a indiferença, o egoísmo e principalmente a rebeldia. Quando nós se rebelamos dentro da casa do Senhor, não é contra o irmão, nem missionário, nem pastor. Estamos se rebelando, é contra Cristo. Nós estamos recusando ao Senhor. E de nós tanto julgarmos quem negou Jesus 3 vezes, nós também estamos negando Ele. Quando nós estamos na casa do Senhor e não obedecemos a palavra dEle. E nós venhamos estar diariamente com a palavra do Senhor no nosso coração, para que a gente não venha pecar contra Ele. E se um irmão vier falar uma coisa, que a gente perdoe ele quantas vezes necessário for. Porque decepcionar, nós também nós decepcionamos a Deus todos os dias. Não é nem ao homem, é a
mas que a gente venha ter perdão no nosso coração para essas pessoas e que nós venha ser boas testemunhas para ganhar essas pessoas para Cristo, porque o nosso testemunho não é só ler uma Bíblia, não é só orar. O nosso testemunho que ganha as pessoas para Cristo é a nosso modo de viver. Muitas das vezes as pessoas deixam de vir para a casa do Senhor simplesmente por causa de um erro ou de um defeito de um irmão. Mas uma coisa eu digo, irmãos, muita gente é assim, eu não vou ser crente porque fulano e fulano erram, mas ele está tentando se consertar todo dia. Ele errou, ele caiu, sim, todos nós podemos cair, todos nós, seja pastor, missionário, obreiros, irmãos, seja lá quem for, todo mundo pode errar. A diferença é, você errou, você pecou, você venha e reconheça que você errou e que você pecou, mas que você está disposto a mudar. Amém? Então que a gente venha reconhecer todos os dias, somos pecadores, mas quando nós estamos com Cristo, o Senhor nos perdoa e o Senhor nos capacita e nos limpa, e Ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Ah, mas fulano e ciclano se lembra, ele se lembra, mas o Senhor não. Então que eles, para eles esquecerem, que a gente venha ter uma boa conduta dentro da casa do Senhor, que a gente venha ter uma boa conduta na presença do Senhor. Amém? E essa é a palavra que eu tinha, e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. O interessante desta passagem, meus irmãos, é que o homem, ele foi ao encontro do Senhor e se prostrou. E nós temos que se prostrar constantemente na presença do Senhor, pedir perdão a Ele, né, por as nossas falhas, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões e dar continuidade. A palavra de Deus que aquele que perseverar até o fim, esse é que vai receber o seu galardão e a vida eterna. E tudo aqui nessa terra, ela é passageira. A Bíblia diz que passará o céu, passará a terra, mas a palavra do Senhor, ela jamais há de passar. Mas irmãos, nessa sexta-feira e no sábado, vai ter o primeiro encontro com Deus dos jovens do Ministério Batista Monte da Fé. Vamos estar aqui no Colégio da Boa Esperança a partir das 9 horas da manhã. Vai ter momentos ali de gincana, de louvor, de adoração, de reflexão da palavra do Senhor, a qual a serva do Senhor vai estar ali juntamente com o servo do Senhor, com os jovens adorando, buscando ao Senhor enquanto eles podem achar. A palavra de Deus diz em Mateus 6,33 que nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Primeiramente vamos estar com os jovens, mas depois vamos ser marcados também para os obreiros da casa do Senhor, né? Para que a gente venha buscar estar constantemente na presença do Senhor. A palavra a qual foi ministrada nesta noite falou muito sobre julgamentos, sobre questionamentos, mas que nós devemos amar o nosso semelhante como o Senhor, Ele nos amou primeiro, e Ele se entregou por completo por cada um de nós. Amém, amados? Quero agradecer a cada irmão que está aqui nesta noite, os visitantes nesta noite, o irmão Elias, a dona Nadir, né? Seja bem-vindo em nome de Jesus, a casa Nasci, né? Nazite, amém? Acertei, né? É difícil, mas não é impossível, né? Glória a Deus, aleluia. Amém, amados? Vamos se colocar em pé e vamos estar orando, agradecendo a Deus por essa oportunidade a qual Ele nos concedeu nesta noite, de estarmos reunidos aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor. Sabemos que são dias difíceis, porque o Senhor diz em Mateus 24 que nós vamos passar por tudo isso, né? Mas que nós devemos permanecer na presença do Senhor. Mas, irmãos, e também em novembro, dia 15 de novembro, estaremos reunidos aí para o 5º encontro do Ministério Batista Monte da Fé, e também vai ser realizado aqui em Boa Esperança, amém? Muitos eventos vão ser realizados aqui em Boa Esperança, em nome de Jesus, no decorrer desse ano de 2025.
Pai, eu quero te louvar, Senhor Deus de Israel, por nós estarmos aqui na tua santa e gloriosa presença, por tudo que foi nos proporcionado neste culto de louvor e adoração, por cada reflexão, por cada louvor, por cada meditação. Que o Senhor continue, Pai, levantando remanescentes, Senhor, temente ao Senhor, para anunciar e proclamar o Evangelho do Senhor no Brasil, Senhor, e no mundo. Quantos lugares, Senhor, ainda, Senhor, não precisa, Senhor, ter chegado o Evangelho do Senhor, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. Senhor, um dia eu vi um pregador falando, Senhor, que todos, ó Senhor, precisam, Senhor, ouvir a tua palavra. Nem todos vão ser salvos, mas todos, Senhor, precisam, Senhor, ouvir a tua palavra, porque a tua palavra diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor, que nesta noite o Senhor possa conduzir cada servo e cada servo do Senhor para os nossos lares, guardado e protegido debaixo da sua mão de poder. Da mesma forma que o Senhor conduziu eles nesta noite, conduz eles em paz, que eles possam ter, Pai, um final de semana maravilhoso e uma semana, Senhor, maravilhosa em tua presença. Te apresento nesta noite, Senhor, esse encontro com Deus, a qual os jovens vão estar reunidos, Senhor. Que haja o sobrenatural do Senhor na vida desses jovens, Senhor. Que jovens venham ser, Pai, batizados com o Espírito Santo do Senhor. Que eles venham ser renovados, Senhor. Que eles venham sair dali, desse momento, desse encontro com Deus, renovados, e venham, Senhor, testemunhar do milagres que eles foram, Senhor, apresentados, Senhor, em vossas vidas. E graças nós te damos, em nome de Jesus. Amém. E as palmas louvam e engrandecem o nome do Senhor. Os amados, fechar os nossos olhos e façam assim com as nossas mãos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Santo Espírito de Deus estejam convosco e estejam conosco, e todo Israel na face da terra, somente que crê, diga amém. Amém. As palmas louvam e agradecem ao Senhor, e a paz seja ao seu irmão e ao visitante desta noite. Aleluia, meus amados. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, em nome de Jesus. Até quarta-feira, para o culto da família e estudo da palavra, se assim o Senhor, meu Deus e meu Pai, nos permitir. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Jane Lopes, Mardoni, Rita Lima, Glória a Deus, Marcelo.